Oi, professora. Oi, professor. Eu sou a Raquel, professora de língua portuguesa do Passô. E hoje nós vamos corrigir a questão de número 15 do concurso de Sertãozinho de 2025 para a PEB 1. Vamos lá? Essa questão é uma questão que exigia do candidato conhecimento sobre crase. E ela começa com o seguinte texto. Na neurociência, a relação entre manutenção de padrões e a criatividade também é mediada principalmente pelo córtex pré-frontal, que desempenha um papel crucial nas funções executivas e nas tomadas de decisões. Próximo essa área do cérebro, temos o sistema límbico, relacionado a decisões mais emocionais e intuitivas. O neocórtex é responsável pelo pensamento crítico e por decisões mais estratégicas. A dinâmica entre sistemas é essencial para a resolução criativa de problemas, permitindo que questionemos nossas escolhas e desbloqueemos capacidade de reconfigurar nosso pensamento e nossas experiências. O candidato, então, precisa de entender se esse A ele vai ter crase ou não. Uma das formas bem fáceis de eu conseguir entender se eu preciso de crase ou não em determinada lacuna é eu olhar para a palavra da frente e substituí-la por uma palavra no masculino. Se o A virar ao ou se o as virar aos, é porque precisa de crase. Se o A, mesmo com a palavra na frente sendo masculina, permanecer A, é porque não precisa de crase, pois nessa situação não vai estar havendo a junção da preposição A e do artigo A. Vamos então para a correção aqui trecho por trecho. A relação entre a manutenção de padrões. Se em vez de colocar manutenção, eu colocar conserto, vai ficar a relação entre o conserto de padrões. Não houve mudança para ao, portanto, não preciso de crase aqui. Próximo a essa área, se eu trocar essa área por esse campo, próximo a esse campo A, portanto, não tem crase aqui. Já no caso de relacionado às decisões, se eu falar relacionado a decisões, funcionará de uma forma. Se eu falar relacionado às decisões, funcionará de outra forma. Então, quando eu tenho aqui, se eu trocar a palavra decisões por pareceres e eu dizer relacionado a pareceres mais emocionais, se eu mantenho o A no singular, eu não tenho o artigo trabalhando junto com esse A. Portanto, não precisa de crase. No entanto, se eu falo relacionado às decisões, e eu trocar por pareceres, fica relacionado aos pareceres. O que ocorre aqui? Eu tenho a junção do a preposição com o os artigo. No feminino, portanto, no plural, vai ficar a junção de a preposição com as artigo. Por isso, no plural, eu preciso da crase, mas no singular não. E por último, desbloqueemos a capacidade de reconfigurar nosso pensamento e nossas experiências. Então, aqui, ó, desbloqueemos o potencial. Eu troquei capacidade por potencial e o A virou o e não ao, portanto, não precisa de crase. Isso nos traz como alternativa correta a letra A. E se você sentiu alguma dificuldade neste exercício, vem estudar conosco. Somos uma escola com cursos especializados para professores que querem passar em concursos ou processos seletivos. Para mais informações, segue a gente lá no Instagram. Tchau!